Olá, querido irmão e amigo, vai tudo bem? Eu desejo que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Nós iremos fazer o nosso segundo vídeo tratando sobre a temática Jesus voltará antes ou depois da grande tribulação. No vídeo passado nós demos um panorama superficial sobre o que estaríamos tratando. E hoje nós queremos adentrar um pouco mais a fundo sobre a temática. Até vale lembrar que é uma temática que desperta a curiosidade e levanta muitos questionamentos, muitos debates, exatamente pelas visões a que se tem sobre o assunto. Quero dizer que defendo a visão pré-tribulacionista, ou seja, a de que a igreja não passará pela grande tribulação. Mas existem mais outras duas, que é a mid-tribulacionista, que é aquela em que acredita-se que a igreja será arrebatada durante a grande tribulação, e tem aqueles que acreditam na pós-tribulacionista. Os pós-tribulacionistas acreditam que a igreja sofrerá todo o dano da grande tribulação e só aí por diante ela será arrebatada. Mas hoje eu quero, como disse, abordar especificamente sobre o que diz a doutrina pré-tribulacionista, que é a que defendemos, tá? E hoje nós vamos nos utilizar de dois materiais. O primeiro é a declaração de fé das Assembleias de Deus, e também eu quero me utilizar dessa revista da Escola Bíblica Dominical. É uma relíquia isso aqui. Essa revista ela é de 1990, portanto tem 21 anos que foi publicada, tá? É importante você entender o que é que o nosso manual, a nossa declaração de fé diz sobre o pré-tribulacionismo. E aí você vai encontrar lá no capítulo 22 do nosso manual, da nossa declaração, e vai estar falando sobre a segunda vinda de Cristo. E lá diz que nós professamos e ensinamos que a segunda vinda de Cristo é um evento, que há de ser realizado em duas fases. A primeira delas é o arrebatamento, que nós acreditamos que será antes da grande tribulação. E a segunda é, de fato, a vinda de Cristo já com a sua igreja. Então perceba que entre o arrebatamento e a vinda de Cristo existe um divisor de águas. E é esse divisor de águas que nós iremos abordar, que é a grande tribulação. Bom, em que texto você se apoia, irmão Josiel? Muito bem, nós vamos começar olhando sobre o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 21, que diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Ou seja, é um evento catastrófico que nós colocamos um tempo nele, de 7 anos, e isso tem base bíblica, um período de 7 anos, e nós chamamos esse período de grande tribulação. Como é um grande evento, ele tem começo e fim. Então, ele que vai ser o divisor dos eventos: arrebatamento, volta de Cristo. Então, quando você olha com cuidado, lá no que Paulo escreve aos Tessalonicenses, na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo de número 1, versículo 10, diz assim a palavra: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Esse é um dos principais textos que nós nos apoiamos, e
nos apropriamos para defender que a igreja não passará pela grande tribulação. Exatamente pelo fato de nós crermos que Jesus é quem nos livra da ira futura. Se apropriando da revista 1990, a última lição de número 13, ela veio falando sobre exatamente a doutrina do arrebatamento da igreja. E aí no ponto 3, no tópico 1, a igreja não passará pela grande tribulação. E um dos textos que ela nos recomenda é Lucas, capítulo 21, versículo 36, que eu quero ler com os irmãos. Lucas 21, 36, que diz assim: Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais ávidos, por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Aí você pergunta, mas que todas essas coisas são essas que Jesus aqui nos adverte? Exatamente os eventos catastróficos da grande tribulação. Então, a recomendação é de que nós estejamos de pé para nos acharmos dignos de evitar passar por essa situação. Então, cremos verdadeiramente que o fato de nós termos nos entregado a Cristo nos garante um passaporte de escape para não atravessarmos esse período sombrio, tenebroso que é a grande tribulação. É um evento que as Escrituras, muito especificamente o Novo Testamento, vai abordar. Né? Vai apresentar que, de fato, é um evento que vai acontecer. É profético. Né? Nós vamos encontrar alguns sinais nos livros do Antigo Testamento, muito especialmente Daniel, mas nós vamos ver com mais clareza aqui no Novo Testamento, Jesus fazendo essa abordagem, o apóstolo Paulo fazendo essa abordagem. Então, a grande tribulação é um evento certo, vai acontecer. Agora, a igreja vai passar por ela, com base no que nós acabamos de ler? Evidentemente que não. A igreja não sofrerá esse dano que nós chamamos de ira futura, a ira de Deus que será desencadeada sobre os filhos da desobediência. Mas aqueles que se entregaram a Cristo, que perseveraram até o fim, alcançaram a misericórdia do Senhor, se acharam ávidos e dignos de atravessar por esse momento tempestuoso. De modo que tanto o nosso manual de fé, com base nas Escrituras, defende avidamente, seguramente, de que a igreja não atravessará esse momento difícil. Muito embora uma gama considerável de pessoas, de estudiosos, acreditem o contrário, e a gente respeita a linha de visão de cada um, mas continuaremos defendendo que Deus nos poupará desse juízo, desta ira, assim como poupou Noé e sua família, quando anunciou a destruição da humanidade ali pelo dilúvio. Tá certo? Então, nós vamos ficando por aqui. Logo estaremos dando sequência ao nosso estudo. Desta feita, nós estaremos nos utilizando dessa revista da Escola Dominical, aqui de 1967. A lição de número 3 deste ano tratou exclusivamente sobre a grande tribulação. E nós vamos nos aprofundar sobre o que esse conteúdo, o que essa lição tratou neste ano. A lição do mês de julho a dezembro. Eram 2 lições por ano. Essa aqui foi a segunda lição de 1967. Tá bom? Deus te abençoe. Fique na paz, em nome do Senhor Jesus.